Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amados irmãos, mais um vídeo aqui pontual, na carona do que está acontecendo na polêmica. O objetivo é sempre, meus amados irmãos, não é visualizações, entendeu? Não é likes, nem querer dizer que eu sou certo, nem nada não. É para esclarecer situações, uma das premissas do meu vídeo é trazer a paz e fortalecer a sua fé, tá? Tudo que está acontecendo aí é um teatro, já está escrito. O problema é que as pessoas desprezam e na hora que o negócio pega mesmo, é que elas vão procurar saber, tarde demais. Mas ainda não é tarde demais. Então eu vou passar para vocês a situação pelo prisma bíblico e dar minhas opiniões e explicar para vocês o que está acontecendo de fato, tá, meus amados irmãos? Porque hoje em dia estamos em tempos de falar que a grama é verde, que 2 mais 2 é 4, por incrível que pareça. Porque eles tentam abafar e subverter a verdade, que ela pode estar oculta e abafada por alguns momentos, mas ela sempre vai transparecer. Eu tenho dito nos vídeos passados que Jesus ele fala: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, meus amados irmãos, ele está fazendo uma analogia ali, que é a verdade. A verdade é todo esse conceito de certo e errado que já nascemos com nós. Entendeu? Se você deixar uma criança de 4 anos numa sala e ela quebrar alguma coisa, ela vai falar que não foi ela, por causa da semente do pecado. Mas quem falou para aquela criança que quebrar a mesa ou objeto é errado? É a consciência, meus amados irmãos, do certo e do errado. E essa consciência, ela carrega consigo, tá? Todos os valores morais e éticos do ser humano. Tu tá me entendendo? Todas as constituições, as cartas magnas das nações foram tudo baseado na Bíblia. A maioria absoluta do Código Penal é baseado em ordens dadas por Deus, principalmente em Deuteronômio, e o Levítico, que é vamos dizer assim, a nave-mãe, né? Os primórdios da lei que rege o ser humano em sociedade. Por exemplo, quem disse que sair nu pelas ruas é crime de atentado violento ao pudor não foi nenhum filósofo, foi a Bíblia, por causa do pecado de Adão. Porque a nudez, né? Adão, quando só descobriu que ele estava nu depois que ele desobedeceu e ele teve acesso ao que era o bem e o que era o mal. Essa é a tônica desse vídeo. Você saber diferenciar o que é o bem e o que é o mal. E permanecer na verdade. Permanecer na verdade. Por isso que Jesus ele fala que quando o Filho do Homem voltar, Lucas 18:8, quando o Filho do Homem voltar e encontrará fé na terra, a fé é na verdade. Que eles estão tentando de todos os meios, imprensa, rede social, tudo querendo empurrar uma mentira como verdade. Basta você permanecer na verdade. Parece simples e meus amados irmãos, porque nós estamos em tempos de falar o que é simples. E eu vou repetir novamente o texto de Apocalipse 17, do 12 até o 18. Porque eu tenho que martelar isso, meus amados irmãos, porque as pessoas, uns não estão dando crédito, outros estão esquecendo, ou os outros não estão sabendo interpretar esse capítulo 17 da Bíblia, que é o retrato dos dias atuais. Mas antes, meus amados irmãos, eu queria, por alguns minutinhos, fazer uma oração que eu faço, não de maneira mecânica, né, variar, mas do fundo do meu coração. A oração que eu faço todos os dias para o Senhor. Tá? Que ela diz assim: Senhor Deus nosso Pai, louvado e exaltado seja seu maravilhoso nome, meu Pai. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, para te agradecer, Senhor, por ter aberto mais uma vez os nossos olhos, Senhor. Senhor, eu te agradeço, Senhor, por ter todos os meus sentidos presentes em mim. A minha liberdade, eu poder andar, eu poder enxergar, poder cheirar, poder sentir o gosto, meu Pai amado. Esses mínimos detalhes, Senhor, que para muita gente nos hospitais, eles não têm esse privilégio simples, meu Pai amado. Eu te agradeço pela minha saúde, a saúde da minha família, a saúde dos meus vizinhos, Senhor. Eu agradeço a paz, meu Pai amado, que o Senhor estabeleceu nessa rua, afastando
todo homem mau, a bala perdida, a violência e a doença, meu Pai amado, a morte. Eu te agradeço por essa proteção, Senhor, porque isso é um benefício daqueles que acreditam em Ti. E, Senhor, olha a situação da nossa nação, meu Pai amado. Senhor, nós estamos, Senhor, estamos envoltos numa guerra, meu Pai amado, ainda não que uma guerra tátil, Senhor, e não uma guerra que provoca mortes ainda, que se cumprir todas as ameaças vindo de lá, dos Estados Unidos, pode resultar em morte, sim, principalmente na área da saúde. Mas, meu Pai amado, também estamos vivendo sob um regime governado por corruptos, meu Pai, por mentirosos, Senhor, por pessoas que subvertem o direito, meu Pai amado, por pessoas que querem transformar a mentira em verdade a todo custo, Senhor. E nós resistimos, meu Pai amados, a isso. Por amor a Ti, a Tua palavra, e também para salvar a nossa nação. Ó Senhor, nós temos uma natureza exuberante. Nós temos materiais, minérios, Senhor, sobre o nosso solo, Senhor, que são importantes, são alvos de disputa entre outras nações. Mas nós somos um povo pacífico, meu Pai amado. Nós somos um povo pacífico, meu Pai amado. A maioria das pessoas, meu Pai amado, sejam católicos, evangélicos, nós confiamos em Ti, Senhor. Não nos deixamos nos persuadir por outros deuses que têm boca, mas não fala, e ouvido que não ouve, nada pode fazer. Nós confiamos em Ti, Senhor. E nós acreditamos fielmente que o Senhor honrará essa nossa fé no Senhor. Que essa nossa fé seja aperfeiçoada, seja aprofundada, e o que nós deixamos definitivamente, Senhor, de dar ouvidos à mentira, emprestar nossos ouvidos a que enganadores falam para a gente. Senhor, temos uma bela natureza, Senhor, um lugar lindo, meu Pai amado, que o Senhor concedeste para nós viver. Mas nós mesmos entregamos por nossa própria incapacidade, pelo nosso estado de festa, Senhor. Nós entregamos na mão de seres demoníacos que estão destruindo a nossa nação. Então, se o remédio vier amargo, meu Pai amado, que seja, estabeleça o seu juízo, meu Pai amado. Porque o seu juízo serve para conserto, Senhor, e não para vingança. Eu te agradeço, meu Pai amado, por tudo. Eu só te agradeço pela essa oportunidade de estar vendo não somente o caos, mas também de ver o seu agir e o seu mover e ficar na expectativa da esperança certa de que o Senhor vai agir no momento certo, meu Pai amado. E eu agradeço, Senhor, a paz que o Senhor deu no meu coração e com certeza o Senhor concederá a todos que estão escutando e replicando essa oração. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos lá, meus amados irmãos, olha só. A gente tem que orar pela nação, tá, irmão? A gente tem que orar pela nossa nação. Não adianta por meio de congresso, já foi aí provado, né? Meus irmãos, quase 400 parlamentares votaram contra o aumento do IOF. Esse negócio do IOF convém explicar. Eu trabalho com financiamento. Essa é a diferença também, a vertente da verdade. Meus irmãos, vocês têm que procurar estudar o que vocês falam. Porque quando a palavra de Deus diz que para a gente ter tomado, acho que Pedro que fala, Pedro ou Tiago que fala da língua, ou de um capítulo somente para falar da língua, ele está dizendo para você prestar atenção no que você fala, no que você explana nas redes sociais. Se você tiver de carona, usando a sua boca para promover uma mentira, isso vai contar na balança negativa. Então, por isso que acho que Pedro fala assim, pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira não produz a justiça de Deus. O que Pedro está falando ali? Que você não pode falar? Não, no momento certo, depois que você filtrar a informação. Você tem capacidade cognitiva de saber o que é certo e o que é errado, se você for baseado no que é certo e o que é errado de fato. E não ficar replicando. Um exemplo disso é o negócio de soberania. Meus amados irmãos, que discurso é esse de repente de soberania? Se a soberania era uma pauta das pessoas que vestem verde e amarelo, que o outro grupo que está no poder tanto detesta. Então eles falam de soberania quando lhes convém. Mas que soberania é essa? Que eles foram lá pedir interferência dos Estados Unidos para soltar o Lula. Eles foram lá pedindo para altos patente militar americano para que prendesse Bolsonaro, que falar que o Bolsonaro era um genocida que estava matando o povo todo dia. Que negócio é esse, depois daquela CPI do circo, da Covid-19,
que foi os 3 caras mais corruptos desse país, lá na porta do tribunal de Haia pedir prisão. Levou um não. Porque os caras olham e falam, esses caras são loucos. Porque essas pessoas que estão no comando de países sérios, irmãos, eles sabem discernir, no mínimo, o que é uma mentira e o que é uma verdade. E é o que está acontecendo agora. Que papo de soberania é esse que o Trump está ameaçando a desligar tudo de GPS? Meus amados irmãos, tu acha que o GPS só vai atacar o Uber? Só vai atacar aquele negocinho do teu celular que vai mostrar onde você está no mapa? Meus amados irmãos, 90% do maquinário agrícola usa GPS. Sistema de navegação, de aviação, metrô, entendeu? E outros meios de transporte, ônibus, tudo usa sistema de geolocalização. E essa tecnologia, inclusive a internet, essa tecnologia, o botão de liga e desliga está nos Estados Unidos. E o Donald Trump não está brincando. Quem está brincando aqui é o nosso presidente, que fica chupando jabuticaba diante de um assunto sério. Todas as redações de jornais estão em pânico, eles estão brincando, dobrando a aposta. Mas se você parar para ver, o modus operandi é o mesmo da Venezuela. Primeiro eles continuam, como eu falei, 400, meus irmãos, quase 400, 387 deputados votaram. Isso é quórum, né, parlamentar para fazer uma emenda constitucional ou de pedir um impeachment. Aí um juiz careca, com uma canetada, anulou. É a mesma coisa que está acontecendo na Venezuela. Mas vocês têm que saber a diferença entre Venezuela e o Brasil. Eu estava falando no vídeo passado, só que estava no final, não deu tempo de explicar. As matrizes religiosas, porque aqui, meu irmão, é sempre o prisma da solução final que vai permanecer, tá? O que vai permanecer é a palavra de Deus. Por mais que você ache que isso aí é uma fantasia, por mais que você ache que isso aí é uma opção religiosa, coisa de crente doido, ela vai permanecer e está se mostrando que ela vai permanecer. Como também? Mostrando que soluções humanas e institucionais estão se mostrando inúteis ou inócuas. Então o que vai prevalecer é a palavra de Deus. Então se você for pro giro, eu estava explicando para uma irmã que me passou um zap, que agora estão me passando o zap e me perguntando as coisas, e eu estou acalmando o coração, explicando um, por áudio. Eu estava explicando para uma irmã preocupada com a situação, assim, a gente vai virar uma Venezuela, não sei o que, a gente vai ter que comer cachorro. Ó, primeira coisa, meu irmão, o negócio de Venezuela, o regime lá foi tudo tomado mesmo, aquilo ali é corrupção e narcotráfico, tá? Mas toma cuidado com retratos. Uma vez, quando o Donald Trump era presidente no primeiro mandato, a The New York Times, que é um jornal de esquerda e anti-Trump, eles foram no Brooklyn e fizeram uma reportagem sobre os cracudos de lá, os catadores de reciclagem de lá. Tu pensa que só tem no Brasil? Não, tem lá também. Então eles reuniram um monte de cracudo ali, e os cracudos falando o que eles fazem para sobreviver, reciclagem, pegar comida no lixo, essas coisas ali, naqueles bairros ali do Brooklyn e do Queens. Só que o teor da reportagem compartilhado com uma amiga minha, o teor da reportagem dava a entender que todos os Estados Unidos estavam na miséria catando alimento no lixo. Ou seja, a propagação de uma mentira, o colocar da semente na mentira, porque eles sabem que o medo da fome, o medo da morte, ela tende a atrair mais atenção. Tá me entendendo? Eles sabem. Por exemplo, as pessoas saem na rua, tinha uma época que muito no Rio de Janeiro, que as pessoas saíam na rua com medo de bala perdida. Só que a probabilidade matemática de a pessoa ser atingida por uma bala perdida e de acertar a quina da Mega Sena, que está pagando uns 390 mil reais, é a mesma. Só que a tendência da pessoa é ter mais medo da bala perdida do que a alegria de acreditar na mesma chance que vai ganhar um bom dinheiro. Eu não estou aqui pregando a favor de aposta, eu prego contra esse negócio, mas eu estou falando de probabilidade. As pessoas tendem a ser mais negativa, vamos dizer assim, do que positiva. E a palavra de Deus, ela me mostra que mesmo em momentos de muitas dificuldades, o Senhor, a fé no Senhor reverte a situação. Eu li aqui um tempo atrás, Salmo 33, se eu não me engano é o versículo 17, que ele diz que aqueles que têm fé no Senhor, eles irão bem mesmo em épocas de fome. Então, cuidado com esse retrato, que quando a moça mandou essa reportagem do New York Times, eu fui lá
na página do The New York Times, nessa reportagem, fiz o comentário. Por que vocês não fazem essa reportagem em Beverly Hills? Por que vocês não fazem essa reportagem na Califórnia? Como é que é o nome? Orlando. Tu tá me entendendo? Porque ao mesmo tempo que tem uma reportagem de um grande jornal falando e querendo mostrar que os Estados Unidos está passando fome enquanto um homem está fazendo uma boa administração, você está vendo vídeos aí de ajudantes de pedreiro que foram morar nos Estados Unidos e ganhou um visto de trabalho lá, andando com um SUV que, se ele for comprar aqui no Brasil, é 270 mil reais. Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E outra coisa que eu vou fazer... deixa eu explicar o negócio da Venezuela, que eu vou explicar também o que está acontecendo, que eu vou usar esse vídeo aqui, meus amados irmãos, para dirimir várias dúvidas também, tá? Então, olha só, a matriz religiosa da Venezuela, se você estudar, elas têm origens espanholas, indígenas e mexicanas. O Deus Jesus Cristo, ele fica em quarta e quinta opção nesse país. Entendeu? Então, quando você vai para Jeremias, eu estava explicando para a irmã, Jeremias ele fala assim, em determinado momento assim, não ore por esse povo. Aí Jeremias ele fica, né, chamado o profeta chorão. Aí o Jeremias ele fica assim, mas por que, Senhor, não sei o quê? Porque eles não me querem. Pede para eles solicitarem aos deuses dele, que tem boca, mas não fala, ouvido, que não ouve. E Deus está falando assim, ó, por que aqui no Nordeste do Brasil é mais subdesenvolvido, tem mais miseráveis, problemas de seca, tu tá me entendendo? Que fora a corrupção política, porque quando o Bolsonaro foi presidente, pela primeira vez o Nordeste colheu trigo. E você sabe que para colher trigo depende de uma grande obra de infraestrutura pública. Eles não estão nem aí, porque o político corrupto não está nem aí para o povo. Ele está aí por voto do povo, mas não para o povo. Mas por que o Nordeste sofre tanto com isso? Porque quem manda lá é Padre Cícero. Então, segundo Jeremias, é como Deus falasse assim, ó, por que vamos supor que eu, carioca, orando pelo Nordeste, que meus pais vieram de Pernambuco, de Barreiro. Aí como se Deus falasse assim, ô Ricardo, por que tu tá orando para ele? Já manda ele pedir pro Padre Cícero. Porque hoje, pelo que eu vejo nas redes sociais, principalmente pessoas que se dizem professores lá do Nordeste e que defendem esse governo atual corrupto, eles são, além de tudo, eles são arrogantes. Eles zombam de Deus. Entendeu? Eles estão, por exemplo, essa guerra de Israel e Irã é Irã. Eles falam que a culpa é dos crentes. Então é uma inversão de valores, mas Deus não quer saber nada disso. Então pede a Venezuela, pede para Atahualpa, pede para Nossa Senhora de Guadalupe, para ver o que eles vão te salvar. Então é essa diferença que vocês têm que saber aqui do Brasil, que, segundo estatística, a maioria do povo brasileiro é evangélico. Ah, Ricardo, mas são das falsas igrejas. É aquilo que eu falei para vocês. Que Jesus ele fala, que ele é escravo da palavra dele. Onde tem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei presente. Então a igreja pode ser profanada o que for. Os membros estão reunidos ali em nome de Jesus. E se os membros estão chegando, principalmente visitante, a entrar numa igreja, é porque ele está querendo um renovo, uma mudança, e Deus considera isso. Então isso conta na balança, tanto individual como Deus vai julgar as nações. E o que está acontecendo, para quem não está percebendo, o que o Donald Trump está fazendo, é a mesma coisa que os militares fizeram em 1964, que muita gente hoje chama os militares de ditadores. Mas eu peguei, quem tem mais de igual a minha aí, 49 anos para cima, aí sabe, eu peguei o resíduo, quando eu era muito criança, jovem, do regime militar. Era uma ditadura, mas meu pai ia trabalhar em segurança e voltava. Meu pai nunca foi preso, meu pai nunca foi pro porão do DOPS. Quem é que era levado pro porão do DOPS? Será que não eram essas pessoas tipo Alexandre de Moraes da época? Será que não era tipo o Barroso da época? Que era tipo o Lula da época? E Lula daquela época também levou bordoada lá. Porque eles já sabiam o que eles queriam fazer. Mas eu me lembro muito bem que a gente podia ficar até 3 horas da manhã na rua.
E eu me lembro também que as pessoas viciadas, colega meu, essas coisas assim, tremiam, batiam as pernas de medo quando parecia um fusquinha, a joaninha da polícia na rua. A polícia era respeitada, meus amados irmãos, não tinha presepada. Até as novelas, meus amados irmãos, eram baseadas na ética humana. E não essa palhaçada lacradora que tem aí, que veio no mundo achando que vai dar certo. E graças a Deus não está. Em outras palavras, a Venezuela é uma história, porque eles viraram as costas para Deus. Aqui no Brasil a história é outra. Até porque o Brasil tem riquezas para novas tecnologias que a Venezuela não tem. A Venezuela foi um país muito rico por causa do petróleo. E agora eles estão pouco se importando com o petróleo. Então, de uma maneira ou de outra, mesmo ele botando um outro sistema aqui, que é o sistema do anticristo, eu não vou deixar de comemorar, porque entre viver, você tirar a vantagem do sistema, de um governo comandado por Donald Trump, que é um liberal capitalista, é uma prisão sem grade, entendeu? É muito melhor do que essa da roubalheira aí, que só enriquece, e muito, um pequeno grupo de pessoas e deixa o resto na miséria. Então é uma questão de inteligência. E isso quebra também essa conversinha aí. Ai, vocês são um negócio de política, essas coisas assim. Tá, deixa a política de lado para você ver. Aí qualquer 171 na época da eleição vai vir te enganar, meus amados irmãos. E onde está dizendo na Bíblia para você deixar a política para lá? Deixa eu ler aqui o Apocalipse 17, a partir do versículo 12, diz assim a palavra de Deus. Os 10 chifres que viste são os 10 soberanos que ainda não receberam seus reinos, mas que receberão a autoridade de monarcas por apenas 1 hora, juntamente com a besta. O que é 1 hora? Que é cronologia, tá? É cronologia. Você tem que ter em mente que quem está ditando essa carta aqui vive no Kairos, que é Jesus Cristo, para João Batista, João apóstolo, que estava arrebatado em espírito. Tá? Para você ter um nível de revelação desse aqui, logo o próprio começo do Apocalipse explica que você tem que ser arrebatado em espírito. Ele está dizendo, a mente humana em cima desse corpo físico, podre e perecível, não ia suportar, primeiro, a glória de Deus, e nem o tamanho dessas informações. O que me leva a crer que quando a gente tiver o corpo glorificado, a gente vai saber de todas as coisas. E talvez uma eternidade inteira para tentar entender toda a sabedoria do Senhor. E é capaz de a gente, mesmo assim, não compreender por completo. Tá? Eles têm o mesmo objetivo, outorgarão à besta todo o poder e autoridade que detém. Então guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. Pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com eles vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Eles têm o mesmo objetivo, outorgarão à besta todo o poder e autoridade que tem. Troca de comando. A gente aqui o Apocalipse também fala de um comando ideológico. Um espectro da esquerda entregando o poder para a direita. Só que eles não entregam, segundo o livro de Ezequiel, que isso aqui está ligado a Ezequiel 38, 39, eles não entregam de boa, vamos dizer assim. Tem guerra, tem dobrar de aposta, por isso que você está vendo a resistência aí de Lula, de Alexandre de Moraes, da imprensa, entendeu? Não é de boa, não, irmão. Mas prevalece o lado mais forte, nesse caso. Em seguida, declarou-me mais ele está dizendo aqui, ó. Eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro vencerá, pois ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com eles vencerão todos os seus eleitos, convocados e fiéis. Deus está falando assim, se você permanecer comigo, na verdade, você vai vencer. Se você tomar isso como verdade de vida realmente, e não de maneira superficial, você não tem nada a temer. É aí que vem a paz no coração. Já está escrito, irmão, quem vai ganhar, irmão. Em seguida, declarou-me mais um anjo, a água que viste sobre os quais se assenta a prostituta são os povos, multidões, nações, línguas de toda a terra. Os 10 chifres e a besta que viste odiarão a prostituta, eles a deixarão arruinada e nua, devorarão sua carne e a exterminarão com fogo, porquanto Deus estabeleceu no coração deles a disposição de realizar o propósito que ele tem, conduzindo-os a concordar em entregar à besta o poder que eles receberam para reinar, até que se cumpra as palavras de Deus. E a mulher que viste é uma grande cidade que reina sobre todos os reis da terra. Se lembra o quê? Que Deus fez com o faraó, né? Meus amados irmãos, o negócio de faraó é interessante. O faraó,
ele foi para um caminho que, se você analisar pela lógica bíblica e o que acontece, Faraó foi burro. Ainda que Faraó tenha uma desculpa, que quando ele fez isso, ele não tinha acontecido a época do primeiro e segundo reis. Eu vou explicar para vocês. Porque em primeiro e segundo reis, me lembra muito que um país que aconteceu, como a Venezuela, como até a própria Cuba, que era um país próspero, né? E eles querem ser independentes. O problema não é você querer ser independente, soberano, irmão, que a palavra de Deus também diz que nem todas as nações se curvarão ante Cristo. O problema é você querer ser independente dependendo do dependente. O que eu acabei de falar. 80% do agronegócio e sistema de transporte utiliza o GPS, que o botão liga e desliga está nos Estados Unidos. Então, se você não tem uma economia forte, se você não tem meios próprios de subsistência, o Brasil tem tudo para ser isso, mas é mal administrado. Porque ele, meus amados irmãos, o Brasil, ele é alvo de disputa há mais de um século. O mesmo grupo de família, já expliquei isso, o mesmo grupo de família de oligarca, pode botar aí, família Monteiro Aranha, Rui Barbosa, Marechal Deodoro da Fonseca, Dom Pedro I, todos eles, meus amados irmãos, todos eles comandam a política na eminência parda, lá em cima. Ele é a mão, e os políticos que você vê, né? Geisel, principalmente Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Collor de Mello. Porque o que aconteceu com o Fernando Collor de Mello é o seguinte: toda vez que a pessoa tenta ir por pernas próprias, quem comanda a marionete, puxa e corta. Dilma Rousseff, por exemplo, estava ali para esquentar a cadeira do Lula, para se reeleger. Só que no segundo mandato ela começou a querer ter vida própria. Cortaram a mulher. Quem entrou? Michel Temer, governo técnico. E com isso, o povo já começou a perceber e acordar, com o advento da internet. Aí foi aí que o Bolsonaro entrou. Tá me entendendo? O Bolsonaro, ele é apenas um representante, mas a ideia que ele representa, que é importante você saber. O bolsonarismo, vamos dizer assim, ele nasceu como uma revolta do povo contra o sistema. Tá me entendendo? Por isso que ele cresceu, por isso que quanto mais Bolsonaro é perseguido, quanto mais tenta emplacar mentira com o homem, mais o homem cresce em pesquisa, em coisa. E agora botaram tornozeleira eletrônica ali para humilhar e para falar assim: quem manda aqui sou eu, mas o povo todo tá vendo. Sabe o que vai acontecer? É que até quem não gosta de Bolsonaro vai parar para pensar e falar assim: pô, peraí, aí também não. Tu tá me entendendo, meus amados? Você já viu um filme chamado A Espera de um Milagre, com Tom Hanks? Tem uma parte que tem um cara lá, um guarda lá, que é um mimadinho, que ele é ruim. Então ele tinha uma treta com um dos condenados no corredor da morte, que era o francês. Então ele queria comandar uma execução, então ele sabia que na cadeira elétrica tinha que molhar a esponja e botar na cabeça. Ele, de maldade, não molhou a esponja, porque a esponja molhada é um bom condutor de eletricidade para matar a pessoa mais rápido. E como ele não molhou a esponja, o francês morreu sob muita dor, tortura, queimando, pegando fogo, entendeu? Sentindo todo aquele fogo, além do choque e tudo. Então, uma morte muito terrível. Em determinado momento, quando viu a fumaça saindo do corpo, esse próprio guarda, ele virou as costas assim, horrorizado. Aí o outro, né, que é o Brutal, pegou ele pelo ombro e falou assim: olha a besteira que você fez. Olha, tipo assim, para você ficar pelo resto da sua vida, a maldade que você fez. Eu me lembro dessa cena. Hoje eu vejo um monte de gente, meus amados irmãos, aplaudindo Alexandre de Moraes. O cara tá usando a mentira, uma pro lado de uma perseguição política, não conseguiu nada. E eu gostaria também de falar para vocês a importância de você ser honesto. Porque Bolsonaro, não é porque não pegaram nada de Bolsonaro, porque vontade mecânica e plano do Bolsonaro, não. Que Bolsonaro, naqueles 30 e poucos anos, quase 40 anos de Congresso, ele saía de casa falando assim: não vou entrar nessa furada, não vou entrar. É a natureza da pessoa. E isso eu louvo os pais dele, pela criação. Porque o Bolsonaro, você queira ou não, ele é aquele tiozão que tanto faz ele estar dirigindo um Fusca como uma Ferrari. Ele não tem ganância de poder. E o que eles fizeram? Gente, a história está mostrando aí, os líderes comunistas falando: acuse-os do que você mesmo faz.
E isso dá certo para algum tipo de pessoa. Então criou-se um clima que Bolsonaro era um ditador que queria dar um golpe, por ele ser militar. É uma associação até infantil. Mas o STF pegou, vai isso mesmo. Mas só que não conseguiram provar. Não por vontade mecânica do Bolsonaro, por causa da natureza dele. Ele não é o que estão falando que ele é. E quem disse para você que você pode acusar os outros de uma mentira e ficar impune? Porque o que o Donald Trump está para fazer aí essa semana, eu vou fazer outro vídeo, tá? Antes que cortem tudo. Explicando tecnicamente todas as medidas do Donald Trump. Eu não vou explicar hoje porque ele não consolidou ainda. Ele só botou outro Twitter enigmático ontem dizendo assim: o Brasil terá uma longa semana. E meus amados irmãos, para quem conhece o Donald Trump, para ele escrever isso, pode se... Eu estou falando dos poderosos, tá? Pode se preparar que o chicote vai estar lá. Porque tem uma consequência, irmão. Então, eu queria falar para vocês assim: quem te falou que você pode atribuir culpa a uma pessoa? Ah, porque ele é um presidente. As ações de Donald Trump vão atingir todos aqueles que estão no raio físico da capacidade de destruição que ele pode promover. Mas a justiça de Deus vai pegar todos, os grandes e os pequenos, que estão acusando pessoas inocentes, acreditando numa mídia mentirosa, tá? Porque alguém está te enganando, irmão. Quando você acha que você pode ficar falando mal e atribuindo crime ao inocente, vai ficar por isso mesmo. Porque se a sua vida é uma desgraça, e provavelmente ela é, pode agradecer por ela, porque algo muito pior está vindo aí. Os mentirosos e para aqueles que acreditam na mentira. É desejo meu, opinião do Ricardo Eric dos Santos? Está escrito na Bíblia. No próximo vídeo, ao comentar no próximo vídeo que eu vou comentar os detalhes técnicos que pode acontecer com o Brasil, eu vou falar de um juízo. Provavelmente eu vou usar o livro de Ezequiel. O juízo é uma nação chamada Edom. Edom não tinha poderio militar. O Edom era um anão diante do mundo. Diante de Babilônia, Egito, Assíria, ele era um anão. Mas toda vez que Israel era atacado por essas grandes nações, ele ria. Edom ria. Por exemplo, Edom poderia não gostar do Egito, mas se o Egito atacasse Israel, ele se aliava ao Egito. É exatamente. Só que quando a Bíblia fala de nações, ela fala de pessoas também, individual. Não só um país onde mora várias pessoas, a população. Tá me entendendo? Mas ela está falando também de juízo. E eu vou mostrar para vocês no livro de Ezequiel que ela é uma das poucas nações que a Bíblia atribui letra maiúscula, que hoje na internet é você gritar. O ha-ha-ha. Todo mundo que está ha-ha-ha prenderam o Bolsonaro, isso, continua. Prenderam no devido processo legal. Tá? E outra coisa, meus amados irmãos, antes de acabar o vídeo. Não esquenta a cabeça, não. A prisão do Bolsonaro não é o fim do mundo, não. Hitler foi preso, Mandela foi preso, Lula foi preso, Jesus Cristo foi preso, sendo que Jesus Cristo preso injustamente. Mas todos eles saíram fortalecidos. Tu tá me entendendo? Mas tem muita gente que fez ha-ha-ha quando Jesus estava preso e quando estava sendo crucificado. E olha o que aconteceu. Sai fora disso, meus amados irmãos. Até o próximo vídeo que eu vou falar da nação de Edom e explicar toda essa situação. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Deus abençoe a todos grandemente.